Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, hoje pela manhã tivemos aqui Santa Ceia do Senhor. Praticamente todos os que estão aqui agora neste horário estiveram aqui pela manhã e puderam ver que o Senhor Jesus, Ele se moveu, o Senhor Espírito Santo, Ele se moveu no nosso meio, através da palavra que foi ministrada aos nossos corações, também pelo nosso querido pastor Abraham Robson Ferreira, também através dos louvores. Sentiu-se a glória de Deus aqui neste lugar. E não está a ser diferente. Os dirigentes, os levitas, aqueles homens e mulheres que têm tido a oportunidade do Senhor de estar aqui no altar, são homens e mulheres jovens que se dedicam em permanência à palavra de Deus. Então, quando eles vêm para o altar, atraem sempre a presença do Senhor Espírito Santo. E, meus irmãos, conforme há pouco foi dito, têm estado aqui sempre mulheres, eu vou falar mulheres porque as mulheres têm estado aqui em maioria, não vou citar nomes, mas são mulheres de Deus, e homens também têm estado aqui de segunda a sexta-feira a buscar em permanência ao Senhor. Eles têm estado aqui, essas mulheres e esses homens, na sua grande maioria, na sua maior parte, não a orar pelas suas vidas, mas estão a orar pela minha e pela tua vida. Então, você que deseja orar, eu faço o convite, se você desejar, de segunda a sexta às 22 horas, venha estar aqui conosco, tá bem, meus queridos? Não é obrigatório, é um convite. Se você sentir, às vezes está em casa, às vezes está enfadado ou enfadada ali, não sabe o que há de fazer, venha para a casa do Senhor. Se não quiser estar uma hora, venha estar 15, 20 minutos conosco. E com certeza, irmãos, você não sairá aqui da mesma forma. Eu sempre falo isto, mas é verdade, quando nós oramos ao Senhor, o Senhor sempre nos inspira, o Senhor sempre nos transforma. O Senhor sempre, conforme o nosso pastor Robson falou esta manhã, nos dá coisa nova. Então, fica aqui mais uma vez esse convite, é uma orientação, entendam como quiserem, um pedido, façam aquilo que o Senhor Espírito Santo vos tocar no vosso coração. Meus queridos, a palavra hoje, ela vai ser lida no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. A palavra também está ali na tela e podemos também ler através a palavra ali através do telão. Quem abriu, diga amém, irmãos. Você pode desejar ler na sua Bíblia. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indicação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo: dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora? Todavia dizia Yahweh: coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Jeozadac,
esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, por quanto eis que eu estou convosco, assegura Yahweh, o Senhor dos exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós, não temais. Pois assim promete Yahweh dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, e o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com Kadosh. Glória, assegura o Senhor dos exércitos. Porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirma Yahweh. Portanto, o esplendor deste novo templo está ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos, e neste lugar firmarei o meu Shalom, a paz, garante Yahweh. Meus queridos e amados irmãos, por muitas vezes já ouvimos pregar ou ministrar uma palavra no livro de Ageu, do profeta Ageu, um livro que tem somente 3 capítulos, mas é um livro muito emblemático, um livro muito explícito para os nossos corações. E de facto, nós podemos ver, meus queridos e amados irmãos, que agora Ageu ele vai profetizar para o povo que se encontrava em Jerusalém. Mas como nós sabemos, houve um tempo em que o povo ele tinha sido levado para a Babilônia, e depois o Império Babilônico, por 70 anos, eles aprisionaram o povo de Deus, e veio também o Império Ciro, o rei Ciro, e acaba por conquistar o Império Neobabilônico. E agora Ciro ele vai dar autorização, a ordem, por assim dizer, para que pudessem levar homens e mulheres que desejassem retornar a Jerusalém, retornar a Israel, para assim poderem edificar novamente o templo. E todos nós sabemos que cerca de 50.000 homens e mulheres jovens, eles retornaram novamente para a nação de Israel, para Jerusalém, para assim poderem novamente voltar às suas raízes. Muitos deles não conheciam Jerusalém, tinham passado cerca de 70 anos, mas conheciam de ouvir falar, conheciam de ouvir o que tinha acontecido quando aquela cidade, aquele país que era as suas raízes, de onde eles tinham vindo, tinham sido destruídos pelo Império Neobabilônico, incluindo o templo que tinha sido edificado, construído por Salomão e por tantos outros milhares de homens, que era um templo que tinha ostentado uma glória, um templo que tinha uma hegemonia física para além do que nós possamos talvez imaginar, ouro, prata, a melhor madeira, mas também tinha algo poderoso inicialmente, que era a presença de Deus, onde a nuvem descia e a glória de Deus, por tantas vezes, ela tinha sido visível ali naquele lugar. Então, voltando, aqueles homens tinham voltado agora para erguer o templo, para edificar o templo. E quando eles começam a edificar o templo, quando eles começam a tentar erguer, se levantam homens, se levantam pessoas que não tinham amor pela obra, e vão fazer com que eles venham a parar de fazer aquilo que eles
tanto até desejavam. E todos nós sabemos que quando aqueles homens eles param, eles começam a edificar as suas próprias casas, tocar as suas próprias casas. E por cerca de 16 anos, aquela obra ela acaba por parar. Ou seja, eles começaram a colocar os primeiros fundamentos no segundo templo. Eles começaram quem sabe, a levantar as primeiras paredes. E homens, os mais velhos, aqueles que conheciam o primeiro templo, o templo de Salomão, diz a Bíblia em Esdras que muitos, quando foram lançados os primeiros fundamentos, muitos começaram a chorar de alegria, porque provavelmente pensaram: agora este templo ele irá novamente ser erguido e vamos ter um espaço para podermos adorar ao Senhor, para poder explanar a nossa alegria para com Deus. Mas durante 16 anos, diz a Bíblia, que agora aquela obra ela vai parar. Ela tinha começado como que no segundo templo, como que um só homem a lançar os fundamentos do templo do Senhor, mas como um só homem também eles acabaram por parar de fazer a obra do Senhor. Então agora vamos ver aqui no livro de Ageu, ao qual nós lemos estes versículos do capítulo 2, versículo 1 ao 9. E este período ele agora já se situa 16 anos depois, em cerca de 520 antes de Cristo, já com um outro rei, o rei Dário ou Dario, conforme você queira expressar na sua linguagem. E ele vai também nos dizer que este período ele corresponde a um período da festa dos tabernáculos, uma das festas mais emblemáticas que recorda o período em que o povo ele saía do Egito e que passou a viver em tendas, também conhecida pelo período festa Sukkot, ou seja, a festa dos tabernáculos. Mas agora Ageu, depois que o templo é erguido, depois que o templo é edificado, ele começa a olhar para o povo e o povo não vê aquele templo com tanta hegemonia física, porque afinal de contas o outro templo de Salomão, ele era revestido a ouro, a prata, ele tinha ornamentos que agora já não existiam. Ele tinha a Arca da Aliança, que agora também se tinha perdido por causa das guerras. Então agora nós vamos ver que aquele templo não tinha a hegemonia física que aquele primeiro templo ele tinha. E nós vamos ver que as pessoas elas acabavam por ficar desanimadas, desiludidas, por considerarem o novo templo como nada aos seus olhos, em comparação à magnificência do templo de Salomão. Então nós agora vamos ver que Ageu, ele vai trazer uma palavra diferente para o povo. Ele vai ser compelido, ele vai ser inspirado por Deus para dar uma palavra de encorajamento a todo o povo que se encontrava em Israel, que reconstruiu o templo após o exílio. E nós vamos ver, irmãos, algo poderoso através desta mensagem. E nós podemos ver que Deus sempre ele tem algo maior preparado. Ele tem sempre algo maior preparado para o seu povo. Os olhos humanos, eles vão olhar para o templo e vão achar que o templo era simples, inferior ao de Salomão. Mas uma coisa eu vos digo, irmãos, o melhor de Deus nem sempre se encontra no passado, mas ele se vai encontrar no futuro. As semelhanças provavelmente com a ministração da palavra de Deus que o pastor hoje nos trouxe,
E eu vi que foi uma palavra inspirada por Deus, porque é como se fosse também o novo de Deus. Ou seja, esta mensagem podemos ir buscar também o novo que o Senhor tem no segundo tempo, através do segundo tempo. É pura semelhança, mas a palavra de Deus, ela vai ao de encontro daquilo que Deus quer efetivamente falar para a igreja. Então o que Deus fez no passado foi bom, mas o futuro sempre será melhor, irmãos. O novo, o melhor de Deus não está no passado, mas está no futuro. O povo de Deus, ele olhava para o passado, mesmo muitos, na sua grande maioria, nunca terem vivido em Jerusalém, nunca terem congregado no templo de Salomão, mas eles ouviam as histórias, eles ouviam o que Deus fazia dentro daquele tempo. Eles ouviam aquelas histórias em que os sacerdotes, quando a glória de Deus era derramada, muitos caíam no chão pela Shekinah de Deus. Mas agora eles olhavam para aquele tempo e no seu pensamento, no seu coração, achavam que tinham o seu coração no passado. Mas saiba de uma coisa, o nosso coração, ele pode até ter uma afinidade, pode até ter uma complacência, ele até pode até ter um pensamento pelo passado, mas nós não nos podemos prender no passado e nós que temos que pensar apenas ou no nosso presente ou no nosso futuro, porque Deus, ele tem com certeza coisa melhor para a nossa vida. Ele tinha coisas grandes, ele tinha coisas melhores, maiores, para aqueles que agora tinham reconstruído o santuário de Deus, mas por causa que eles tinham o seu coração preso no passado, preso no templo de Salomão, que tinha sido destruído por causa da iniquidade do povo, que tinha sido destruído por causa da perversidade do próprio pensamento do povo, que não respeitara as leis de Deus, que não respeitara os mandamentos de Deus. Eles agora não conseguiam sentir alegria por causa do novo templo. Em Jó capítulo 8, versículo 7, o seu começo parecerá pequeno, pois o teu futuro será grandioso. É a própria palavra de Deus que fala, irmãos. Aquele começo estava a parecer pequeno, como nada aos olhos dos homens, mas a palavra diz que o futuro, se nós assim o desejarmos e se nós assim deixarmos Deus entrar no nosso coração, ele será grandioso. O melhor de Deus nem sempre é material. Aqueles homens olhavam para o santuário, aqueles homens olhavam para o material que existira no próprio primeiro templo, mas nem sempre o melhor de Deus, ele está em termos materiais. Não podemos enxergar, irmãos, de forma natural, mas devemos sempre enxergar de forma sobrenatural. Minha querida irmã Roseli, nós devemos enxergar não na forma material, não naquilo que nós conseguimos enxergar tantas vezes, que de facto, muitas das vezes, enche os nossos olhos, mas nós, homens e mulheres de Deus e jovens que estamos aqui neste lugar, devemos passar a enxergar de forma sobrenatural. Era o que aqueles homens deveriam ter feito, irmãos. Eles deviam ter não visto de forma natural, não visto de forma material, mas eles deviam ter visto algo de forma sobrenatural. Aquilo que Deus, ele queria entregar ao seu povo depois da sua própria obediência, meu querido diácono Eric. Enxergue, irmãos, de forma que possa ver de forma espiritual.
nós temos que passar, irmãos, a enxergar de forma sobrenatural. Nós temos que ter a visão de Deus, nós temos que ter a visão do céu, nós temos que ter uma visão diferenciada dos demais seres humanos, diferenciada dos demais homens que se encontram lá fora. Nós temos que ter uma forma diferente de olhar para a obra de Deus. Nós temos que começar a enxergar, irmãos, conforme eu já falei, e tantos outros irmãos que já ministraram a palavra do Senhor, olhar de forma sobrenatural para aquilo que o Senhor nos quer entregar. Aqueles homens tinham feito a obra de Deus com zelo, acabaram de reconstruir o templo, o novo templo. Mas nós temos que compreender, irmãos, que mesmo que a hegemonia física ela não seja grande, mas sim a hegemonia espiritual, ela sempre será poderosa em nossas vidas. Deus está no controle da sua obra. Deus é o autor da sua obra. A reconstrução parecia difícil, mas Deus estava no controle daquela reconstrução, irmãos. Às vezes achamos que a reconstrução da nossa própria vida ela é difícil. Às vezes achamos que a reconstrução do nosso próprio ministério ela é difícil, que está longe. Provavelmente achamos que nunca irá acontecer ou que está novamente há anos. Mas saiba de uma coisa, assim como Deus estava na reconstrução daquele templo, Deus está na reconstrução da tua família, da tua vida e do teu ministério. É muito sério aquilo que eu estou a falar aqui nesta noite, irmãos, porque muitos acham que não são capazes, muitos acham que não conseguem, começam a reconstruir e olham para aquilo que fizeram e reputam aquilo como nada. Mas saiba de uma coisa, aquilo que parece pequeno aos teus olhos é grande aos olhos de Deus. É uma grande obra que Deus tem para fazer na tua vida. Aquele que começou em Filipenses capítulo 1 versículo 6 está a dizer: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começa a boa obra na tua vida não é homem. Aquele que começa a boa obra na tua vida foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Espírito Santo que te inspirou. Foi o próprio Senhor Espírito Santo que te chamou. Foi o próprio Senhor Espírito Santo que tem comandado a tua vida e a tua família. É o próprio Espírito Santo que está contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Os pensamentos de Deus, irmãos, eles são muito maiores do que algum dia possamos imaginar. Os pensamentos de Deus, Ele muitas vezes nos faz e nos leva por lugares longínquos, muitas vezes nos leva por desertos, muitas vezes nos leva por lugares tão pequenos que achamos que jamais iremos sair daquele lugarejo pequeno. Mas saiba, Deus te leva a esses lugares porque Ele sabe onde tu irás chegar, onde tu irás alcançar. Deus te leva muitas vezes aos lugares pequenos, a templos, quem sabe pequenos, que não têm hegemonia física, para que tu possas saber que quando Ele te levar a lugares grandes, tu possas dar valor. Eu estive num lugar pequeno, mas Deus hoje me levou para um lugar diferente, para um lugar novo. Deus usa, irmãos, pequenos começos. O novo templo começou de forma humilde, mas sabem, Deus, Ele prometeu grandeza. Deus, Ele prometeu coisa grande. Mas o ser humano, muitas das vezes, ele não se apercebe disso.
Às vezes olha para o pequeno, para o lugar pequeno, muitos casas, comércios que começam às vezes de forma pequena, trabalho que é tantas vezes um trabalho duro, difícil, é um lugar pequeno, um trabalho que você às vezes não desejaria, quem sabe fazer, mas que está ali porque precisa de alimentar a sua casa, a sua família, precisa de sustentar ali a sua família. Mas saiba de uma coisa, Ele te leva a lugares humildes, mas Deus, Ele não te prometeu coisas pequenas. Ele quer sempre que tu te mantenhas humilde, mas Ele te promete coisas grandes. Deus, Ele quer dar coisas grandes aos seus filhos. Ele não quer dar coisas que você se sinta aflito. Ele não quer dar coisas que você venha a perecer. Não, Ele quer te dar coisas que você venha a sentir-se regozijado, que você venha -se a sentir imponente diante da presença de Deus. Porque você é um filho de Deus, irmãos. Deus não te chamou para você andar sempre conforme hoje foi falado, andar a mendigar ou andar a pedir. Não, Deus te chamou para te levantar. Deus te chamou para tu seres o diferencial. Deus te chamou para você não só impactar a sua casa, mas para que você possa impactar outros lugares, outras cidades. Deus não te chamou para estar só aqui, quem sabe na cidade de Vila Franca. Deus te chamou para impactar nações, irmãos. Deus te chamou para ser um diferencial, para que você no seu trabalho, você possa fazer a diferença no meio, quem sabe, de uma multidão que é ingênua à palavra do Senhor. Deus tem promessa para ti, irmão. Deus tem coisa grande. Deus tem coisas grandes, poderosas. Às vezes você está em uma casa que não se sente bem, mas saiba de uma coisa, Deus não te quer manter sempre nesse lugar. Se tu assim desejares, Deus te levará a lugares grandes. Deus te levará a conquistar grandes promessas. Da mesma forma, Deus pode estar começando algo pequeno na sua vida, mas Ele quer te dar crescimento. Ele quer que tu venhas a crescer, irmão. Ele quer que você venha -se a sentir melhor do que aquilo que você já está, irmão. Deus, Ele tem crescimento para o seu povo. Deus, Ele tem crescimento não é só para pastor, não é só para evangelista. Deus tem crescimento para toda a sua igreja. Deus quer a sua igreja que ela cresça, não só financeiramente, não só familiarmente, mas principalmente Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você alcance lugares, oh meus irmãos, coisas grandes, coisas poderosas. Deus quer que você alcance lugares no céu. Deus quer que você alcance, conforme foi falado aqui pelo nosso diácono Gabriel, Deus quer que você alcance um novo céu e uma nova terra, porque lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá lágrimas. Lá tudo é bonança para a tua vida. Lá é só alegria, lá é só comunhão, lá é só partir o pão perto do Senhor. Irmãos, um outro ensino: não devemos temer as crises. Aqueles homens, eles tinham sido assolados, tinham sido entristecidos no seu coração, para que eles viessem a desistir de fazer a obra, a desistir de louvar, a desistir de pregar, tal qual como nós, a desistir de fazer a obra do Senhor, a desistir de construir para Deus. Mas aqueles homens, irmãos, eles perseveraram. Não devemos nunca, jamais temer as crises. O povo de Israel enfrentou oposição e dificuldades, mas Deus, o que é que Ele fez, irmãos? Deus os encorajou. Deus deu coragem àquele povo.
Da mesma forma, irmãos, Deus constantemente está-te a encorajar para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Sempre Deus vai ter em um determinado momento uma palavra de encorajamento para ti, para que tu venhas a fazer a obra do Senhor. Nem sempre estamos no auge, nem sempre estamos na moda de cima, como às vezes se costuma dizer, na gíria popular. Nem sempre estamos lá em cima no monte. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, Deus, Ele sempre te vai trazer alguém para te dar uma palavra de encorajamento. Sempre Ele te vai dar uma palavra para que você venha a ser diferente, para que você venha a ser encorajado para alcançar lugares que nunca você sequer imaginou. Irmãos, alguma vez pensei eu, queria ser pastor, ou estar aqui a ser pastor na sede. Passou-me provavelmente pela mente, mas alguma vez eu imaginei que o Senhor me iria honrar a tal forma de estar aqui hoje neste lugar a ministrar a palavra. Provavelmente você pensa da mesma forma. Como eu chegarei ali àquele lugar? Como eu chegarei àquele altar para um dia ministrar uma palavra? Como eu chegarei àquele altar para louvar ao Senhor? Irmãos, o que Deus tem para ti é coisa tão grande. Sempre Deus te está a encorajar. Mas você tem que fazer algo. Você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que começar a acreditar em vós, para que Deus Ele vos venha a impulsionar mais uma vez, para que Deus vos venha a deixar alcançar aqueles lugares que vocês só vos passa pela mente. Às vezes, irmãos, a semana passada, creio eu que foi uma segunda ou quarta-feira, uma irmã conta um testemunho. Uma semana antes, os homens e as mulheres de Deus que estavam aqui, pelas 22 horas, eles foram impulsionados para orar por um determinado objetivo. Na semana passada a irmã diz: o objetivo ao qual nós clamamos está prestes a se concretizar. Irmãos, muitas das vezes os nossos objetivos, aquilo que Deus tem para nós, é nos encorajado, quem sabe, em um momento de oração. Muitas das vezes os nossos objetivos, eles são muitas vezes encorajados em momentos em que nós nem sequer pensamos ou imaginamos. Então Deus te traz hoje para dentro da palavra, para dizer que Deus mais uma vez te está a encorajar para você alcançar lugares grandes, lugares que são muitas das vezes inalcançáveis para a maioria do ser humano lá fora. Você deseja ser um empresário? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um sacerdote? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um levita? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um missionário ou uma missionária? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um homem ou uma mulher de oração? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um bom pai de família ou uma boa mãe de família? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um bom estudante? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um doutor, um advogado? Você deseja ser alguém na vida? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um bom pai? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um bom filho? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um bom obreiro? Venha para os pés de Jesus. Você deseja ser um bom pastor? Venha para os pés de Jesus. O
segredo está ir para os pés de Jesus. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Esforça-te, esforçai-vos, trabalhai, não temais. Quando nós nos esforçamos, meu querido diácono Eduardo, quando nós trabalhamos, não temos que temer, porque Deus é conosco. Deus é o nosso amigo, é o nosso Redentor. Ele é quem nos dá. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não é um Deus qualquer. Ele não é um Deus que fala em mente. Ele é um Deus que fala a verdade. Se Ele diz, tu irás alcançar vitórias. Tu irás alcançar vitórias. Em Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Não é do que a primeira, ou maior que a primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabem, irmãos, aquele povo estava com medo. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Aquele povo estava com medo que a glória de Deus ela não viesse a ser derramada naquele santuário. Mas sabem o que Ageu estava a dizer? O profeta Ageu, ele estava a dizer que Jesus é a glória maior. A glória da primeira casa, a glória da última casa será maior do que a primeira. A glória no Antigo Testamento era visível com fogo, com nuvem. Mas a glória da segunda casa, da última casa, não é da segunda, a glória da última casa. Da segunda houve várias casas. Da última casa, ela foi revelada em Jesus. Ela foi revelada plenamente no Senhor. Ela foi revelada plenamente em Jesus Cristo, irmãos. A igreja no final dos tempos, irmãos, através da glória da última casa, ela não será uma igreja qualquer. Ela será uma igreja, irmãos. Ela será uma igreja, eu estou a falar que é a igreja de Cristo. Ela será uma igreja que Deus te deu poder e autoridade para fazer a sua obra. Ela será uma igreja, meu querido pastor Ícaro, que quando nós abrirmos a boca, demônios baterão em retirada. Quando nós abrirmos a boca, almas elas aceitarão a Jesus. Quando nós abrirmos a boca, almas elas se renderão aos pés do Senhor. Quando nós abrirmos a boca, multidões serão curadas. Você está a receber agora a igreja. Quando você abrir a boca, você não é um homem qualquer. A glória da última casa será maior do que a primeira. A glória da última casa verá milagres. A glória da última casa verá avivamento sem precedentes, irmãos. Nós estamos a viver um avivamento.
mas o avivamento ele vai ser derramado de tal forma, irmãos. Olha, quem ainda não percebeu que nós estamos a viver um avivamento, ele não está a perceber o que está a acontecer neste ministério. Nós estamos a viver um avivamento, nós estamos a viver um avivamento. Se esse avivamento viesse de uma forma poderosa, nós não aguentaríamos, não suportaríamos o que iria acontecer. Este avivamento ele está a acontecer, irmãos. Este avivamento, meus queridos irmãos, ele está aí às portas, irmãos. Nós estamos a viver um avivamento de Cristo. Oh Espírito Santo, a glória da última casa, ela vai fazer algo. Ela vai sacudir as nações para cumprir o seu propósito. A glória da última casa, irmãos, ela está a sacudir as nações para cumprir o seu propósito. Olhe para os noticiários, olhe para o mundo e veja que a glória da última casa, ela já está a sacudir a terra. Só quem está com vendas nos olhos não está a perceber o que está a acontecer na terra, irmãos. A terra está a ser sacudida, irmão. Semana passada eu estava a ver um pequeno noticiário. Vejam o que está a acontecer no mundo. Vejam. Olha o lugar que nós estamos, que é prazeroso, é amoroso. É algo que nós temos que regozijarmos no Senhor. Numa cadeia fugiram 4.000 homens. Num país africano. Foram para uma outra prisão de mulheres. Fizeram tudo aquilo que não deviam. Sobreviveram 15. Eram 1.500 mulheres, sobreviveram 15. Depois de fazerem os atos abomináveis, 4.000 homens, ouçam o que eu estou a dizer, isto é satânico. 4.000 homens, depois de fazerem tudo o que não deviam, queimaram todas as mulheres, só sobreviveram 15. Agora digam-me se as nações estão a ser sacudidas ou não. Esta terra está a viver pior que Sodoma e Gomorra. As nações têm que ser sacudidas. Irmãos, quando nós não valorizamos a casa de Deus, ouvimos notícias destas, e você sabe que não é só ali. Ucrânia, Rússia, tantos outros países que está a acontecer tantas maldades. Você acha que nós estamos a viver um tempo que Jesus está aí às portas? Nós temos que ser amigos uns dos outros. Irmãos, meu querido diácono Eduardo, nós temos que ser amigos de uma forma como nunca fomos uns dos outros, unidos. Porque nós estamos a lutar, irmãos, contra algo diferente. Estamos a lutar contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta não é contra sangue, nem é contra carne, é contra a maldade. Então a glória da última casa, ela será maior do que a primeira, irmãos. Jesus é a glória da última casa, irmãos. É em Jesus que temos que nos agarrar. É Jesus que temos que nos ajoelhar. Minha querida irmã Rosa, irmã Cida, Maurisa, temos que continuar a orar. Ícaro, todos os obreiros que estão aqui, temos que continuar a orar para ver a glória da última casa. Eu agradecia que a igreja neste momento viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos estar a orar pela sua vida. O Ministério do Louvor pode estar a vir aqui a este altar. Vamos ouvir um louvor, mais um louvor para o Senhor. Já temos num tempo hábil, em poucos minutos terminaremos este culto. Eu sei que foi um dia maravilhoso, um dia de uma glória poderosa, de um renovo. Eu confesso que quando ouvi a palavra pela manhã,
a palavra que Deus me deu a mim também é de encontro um pouco daquilo que o nosso querido pastor, longe de mim, mas eu sei que o nosso pastor presidente, é claro que tem sempre uma palavra muito boa, maravilhosa, mas nós, depois de ouvir o presidente, sempre o nosso coração aperta um pouquinho, mas Deus sempre nos dá algo para também entregar à igreja. Aproximem-se mais do altar, a nossa irmã, nosso irmão que está conosco, foi já recebido. Que Deus possa abençoá-lo. O líder de jovens tem que tomar o nosso irmão Danilo e Sara, e também o nosso co-pastor, apertar aqui com o nosso irmão para ele começar a trabalhar na obra do Senhor. Ele diz que deseja ser levita, creio eu, não é? Levita. Portanto, é começar a colocá-lo a trabalhar para que ele possa começar a produzir frutos na obra.